nesse tempo de quarentena é justamente uma reflexão sobre a fé nesses tempos em que nós estamos vivendo. Acho que nós nunca vivenciamos algo parecido com isso. Acho que desde o pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Acho que nunca houve uma situação semelhante a essa que atingisse tantas nações e colocasse tantas nações numa situação de anormalidade como a situação que a gente está vivendo. Então acho que a primeira live precisaria tratar muito sobre isso, né? E eu queria começar essa live falando o seguinte: o que nós vamos fazer aqui é uma espécie de teologia, mas não é teologia no sentido técnico, tá? No sentido de termos técnicos, não. Teologia no seguinte sentido: tinha um padre do Oriente, né, a Igreja Oriental tem um livro chamado Filocalia, que significa o amor da beleza. É um livro sobre a oração, né, a oração como contemplação. E um padre dizia assim, né, ele tem uma frase curta, mas que você vai entender o que é que eu quero dizer com teologia, né? Ele dizia assim: se tu és teólogo, oras; se tu oras, és teólogo. Ele estava dizendo assim: aquele que tem verdadeira oração, verdadeiro conhecimento, verdadeira, assim, oração profunda, né, se tu oras verdadeiramente, és teólogo, ou seja, és aquele que conhece Deus, que cresce no conhecimento de Deus, que busca esse conhecimento, que vai aprofundando esse conhecimento. Então a nossa ideia é fazer teologia aqui nesse sentido, ou seja, de a partir da palavra e a partir da realidade dos fatos, buscar um conhecimento mais profundo de Deus. Então o tema central dessa live não é a pandemia, embora a pandemia seja o pano de fundo. O tema central dessa live é Deus, mas a partir do contexto e a partir da palavra, o que Deus se revela para nós, tá? Só para, antes da gente começar com a palavra propriamente dita, né? São Tomás de Aquino, ele diz assim, ele tem uma frase na Suma Teológica que ele vai dizer o seguinte: os homens falam com palavras, tá? Os homens se comunicam com palavras, com a linguagem falada, né? com linguagens que ele desenvolve. Mas Deus, ele se comunica com a palavra e com os acontecimentos. A forma, Deus é o Senhor da história, a forma como ele rege o mundo, a forma como a história acontece, ela carrega também uma palavra de Deus dirigida a nós. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa atentar, porque é muito comum na teologia contemporânea, e mesmo que você nunca tenha lido teólogo, você se confronta com isso, porque o que os pregadores pregam, o que padres, pastores, né, veiculam, está permeado por diversos tipos de pensamentos diferentes, tá? Então a gente tem que entrar no pensamento bíblico, no pensamento católico, tá? Porque é daí que deriva a pureza da doutrina de Jesus Cristo, tá? Então, se você está com a Bíblia, eu queria começar a reflexão a partir da palavra de Deus. Nossa, estou ouvindo legal. Se vocês estão ouvindo legal, gente, tá bom o ritmo, né? Gabi pediu aqui para eu fazer essa pergunta a vocês, beleza? Quem está com a Bíblia vai pegando aí, tá uma passagem que está em Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 24, tá? Samuel, capítulo 24. A gente não vai ler toda a passagem, mas vai ler os trechos principais. Então, segundo livro de Samuel, capítulo 24, a partir dessa iluminação da palavra, a gente vai começar a nossa reflexão, beleza? E Samuel, capítulo 24, vai dizer assim: é um fato, né, que foi paradigmático no reinado de Davi, tá? Foi um fato importante no reinado de Davi, que trouxe uma intervenção divina muito séria. E a gente vai destrinchar isso para começar a nossa reflexão. Segundo Samuel 24 vai começar assim, eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai, disse ele, e faz o recenseamento de Israel e de Judá. Essa mesma passagem está em Crônicas também, 1 Crônicas capítulo 21, e ela vai começar diferente. Em Crônicas vai dizer assim: Satã tentou Davi, né, a fazer esse recenseamento. Então, o que é isso que a Bíblia está falando? Que contexto é esse, né? Quando aqui em Samuel se fala que a ira do Senhor se acendeu e ele incitou Davi, e em uma outra passagem diz que foi Satã que tentou Davi, na verdade esse incitou de Deus não é que Deus agiu de maneira direta, mas Deus deu a permissão para que um processo começasse, tá? Dentro da realidade da palavra aqui, tá? Aí, o que é que aconteceu? Veja só. O contexto do que está falando
a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. Primeira coisa que você tem que entender, é isso que dá o quadro geral de tudo que vai acontecer. Algo aconteceu em relação a Deus e em relação ao povo que desencadeou um processo. Tá? E esse processo ele começa como? Ele começa com uma permissão divina, tá entendendo? Para que o rei ele seja tentado. E esse rei ele caia na tentação. Então Deus ele retira. A primeira manifestação do que Deus, da forma como Deus age aqui, não é que Deus age diretamente provocando algo, nesse ponto aqui. Mas ele permite que se inicie um processo em relação ao povo, né, que vai desencadear depois aquilo que Deus quer realizar. Então tudo que Deus age tem um propósito, tem uma finalidade. Esse propósito, essa finalidade é a glória dele, e esse propósito a gente vai depois aprofundar um pouco mais. Então o que Davi faz? Davi é tentado pelo inimigo a fazer o recenseamento. E o que tem de tão grave nisso? O que tem de tão grave é que, na verdade, Deus ordenou a Davi que isso não fosse feito. Tá? Por quê? Porque Deus, ele é o verdadeiro rei de Israel. Né? E todo o crescimento do rei de Israel do reino de Israel não é um produto da ação humana, mas é um produto da bênção divina. Quando Davi parte para essa ideia do recenseamento tentado pelo inimigo, por uma permissão de Deus, porque Deus iria desencadear um processo contra o povo de Israel, porque a ira de Deus se acendeu contra eles, né? O que acontece? Esse recenseamento era uma forma de Davi olhar para as obras, né, que ele julgava suas, né, as realizações dele no reino, e nascer a partir disso um orgulho a partir da contemplação do que ele julgava ser aquilo que eram suas obras. Então olha o que Deus tinha contra o recenseamento. O recenseamento em si não era o problema era a atitude de orgulho, de você atribuir a si mesmo, né, a glória devida, né, a uma realidade que na verdade provém de Deus. Tudo que Deus fez no reino de Davi, no reinado de Davi, foi por obra e graça dele. Tá? Davi venceu Golias, né, antes mesmo de ser rei, mas todas as vitórias militares, as expansões, né, a prosperidade do reino, nasce de Davi. O crescimento do reino nasce de Deus. Né? E Davi, quando ele age nesse sentido de recensear, ele na verdade quer contemplar as obras de suas mãos, como se fossem as obras de suas mãos. E aí, o versículo 10 vai dizer o seguinte, né? Davi faz o recenseamento, no versículo 10 a palavra de Deus vai dizer: depois disso o coração de Davi se descompassou por ter recenseado o povo. Significa o quê? Davi se abalou, ele percebeu a gravidade do seu pecado. Tá? Ele percebeu que aquilo atentava diretamente contra a dignidade de Deus, ele sabia a responsabilidade que ele tinha como rei, e aí isso gera um descompasso no coração de Davi por ter recenseado o povo. E Davi disse ao Senhor: cometi um grande pecado. Agora, ó Senhor, perdoa a falta do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Tá? Então Davi caiu em si. Olha o movimento. Né? A ira de Deus se acende contra o povo. Ele retira sua mão, permitindo que Davi seja tentado. Davi cai nessa tentação, né, de Satanás, por permissão divina, não por ação direta divina, mas por permissão divina. Davi reconhece a gravidade do seu pecado, só que esse pecado desencadeia um juízo de Deus. Porque, para muitos, aqui poderia ter um ponto final a história, né? Mas Davi pediu perdão, ele se arrependeu, ele reconheceu, cometi um grande pecado, né? Perdoa esta falta ao teu servo, porque cometi uma grande loucura. Só que olha o que a palavra vai dizer. Quando de manhã Davi se levantou, o Senhor tinha dito ao profeta Gade, vidente de Davi, essa palavra. Vai dizer a Davi, olha o que Deus vai falar, mesmo depois de Davi ter arrependido. Assim diz o Senhor: eu te proponho 3 coisas, escolhe uma e eu executarei por ti. E aí Gade vai falar com Davi e diz para Davi quais são as 3 coisas que Deus propõe como uma consequência do seu pecado. Queres que te aconteça? Que queres que te aconteça? Que 7 anos de fome caiam sobre a terra, que andes 3 meses fugindo do teu inimigo que te perseguirá, ou que durante 3 dias a peste caia sobre o teu país. Reflete agora e decide o que devo responder àquele que me enviou. Olha o que o profeta está falando. Deus colocou diante de Davi 3 possibilidades. Deus ele falou assim: a ira de Deus se acendeu, ele permitiu que algo começasse e levasse a um processo, desencadeasse um processo que levasse a um juízo do povo de Deus. Uma consequência dos pecados. Não foi só o pecado de Davi, a ira de Deus se acendeu contra o povo.
tá? E aí, Deus ele permite, né? É uma permissão de Deus. Por que que Davi caiu na tentação? Por que que Davi foi tentado? Porque Deus permitiu, né, que aquilo fosse uma consequência do pecado do povo, tá? Que foi acumulando, né? Vamos dizer assim, foi acumulando a ira de Deus, né? E aí o que que acontece? Deus, Senhor da história, propõe três realidades: a fome, a pobreza, né? A guerra e a peste. E aí Davi ele fala, né, para Deus, né? Eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair na mão dos meus inimigos, que aí seria a guerra, né? E aí escolhe a peste. E aí o que que acontece? Começa então, né, o versículo 15 vai dizer: o Senhor mandou a peste a Israel desde aquela manhã até o dia determinado, e 70.000 homens morreram desde Dan até Bersabeia. E o anjo estendeu sua mão sobre Jerusalém para exterminar. Mas o Senhor se arrependeu desse mal e disse ao anjo que exterminava: basta, retira a tua mão agora. Né? E aí a passagem vai continuar, Davi depois ergue um altar. Mas veja o que a palavra está trazendo para a gente. Né? A situação que a palavra está trazendo para a gente é o seguinte, né? A gente vai refletir a partir desses fatos. Deus ele se acende em ira contra o povo de Israel porque o povo era infiel. Ele retira a sua graça do rei, né? Porque o rei era aquele intermediário entre Deus e o povo, era aquele também canal de bênção de Deus para o povo. Ele retira a sua graça, ele permite que o rei caia. Essa queda do rei, ela desencadeia um processo que não começa ali, ela só aconteceu porque o povo antes, né, originou o cenário propício para isso. Mesmo Davi pedindo perdão, Deus ele coloca uma consequência, né? E mais, essa consequência dura até o momento em que Deus diz que ela dure, tá? Então, até o momento que Deus diz que ela dure. O que essa passagem traz de reflexão para nós? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o que essa passagem revela de Deus para nós, tá? O que ela está revelando de Deus para nós? Ela está revelando o seguinte, veja só, existe um atributo de Deus que faz parte da revelação de Deus e que é muito pouco pensado, muito pouco meditado e muito pouco pregado, que se chama a ira de Deus. Tá? O que essa ira revela a Deus? Por que a palavra vai dizer, vai usar essa expressão para falar sobre Deus? Né? E aí você pode dizer até assim, não, Danilo, mas isso é uma expressão do Antigo Testamento. Né? Pô, ira não é uma coisa que vem do Novo Testamento, é uma coisa do Antigo Testamento. Não, você pega Romanos capítulo 1, versículo 18. Paulo vai começar a pregação do Evangelho. Do versículo 16 ao 17 ele está falando a tese dele, por que ele se orgulha do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Aí Paulo vai começar o Evangelho falando sobre esse atributo de Deus. Manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que mantém a verdade prisioneira da injustiça. Olha o que Paulo está falando. Ele começa a revelação. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação plena de quem é Deus. Ele começa com esse atributo. No capítulo 2, continuando a acusação que ele faz contra os homens, ele vai dizer também sobre isso. No versículo 5 ele diz assim: ora, com tua obstinação e com teu coração impenitente, acumulas contra ti um monte de ira. No dia da ira em que se revelará o justo julgamento de Deus. Né? A gente poderia partir para outras mensagens, outras passagens. Efésios 5, versículo 6, né? Paulo vai falar sobre isso, por exemplo, ele vai dizer assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre aqueles que a cometem. Né? A gente poderia ver também Colossenses, no capítulo 2, né? Aliás, no capítulo 3, no versículo 6, vai dizer o seguinte, né? Mortificai vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixão, desejos maus e cupidez, que é idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Né? E tem diversas outras passagens, Tessalonicenses, né? Paulo vai falar isso também. Ele vai falar sobre imoralidade sexual no capítulo 4, versículo 3, e no versículo 6, falando ainda no contexto da imoralidade sexual, ele vai dizer, nessa matéria ninguém fira ou lese seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já vos dissemos e asseguramos. Por que eu estou falando isso? Porque se eu não compreender que a ira de Deus é um atributo que revela algo de quem Deus é, eu não vou ter uma compreensão plena de quem Deus é. E qual é o problema disso? Quando eu não compreendo quem é Deus, certo? Eu me posiciono de maneira errada na realidade.
Por quê? Porque a forma que eu consigo ver os sinais dos tempos, está lá em Mateus 16, Jesus pergunta para os fariseus, é posto à prova por eles, e aí Jesus fala assim, vocês são incrédulos, por isso vocês não conseguem ler os sinais dos tempos. Mas o que é incrédulo? Incrédulo é aquele que não quer, né, conhecer Deus tal qual Deus se revela. Quando eu nego essa realidade, eu fico míope diante da minha vida. Tá? Esse que é o problema, não é uma questão teórica, intelectual, é uma questão existencial. Quando eu não compreendo quem é Deus verdadeiramente, na totalidade do que Ele se revela para mim, eu fico cego diante da realidade. Eu não sei viver dentro da realidade de maneira correta, porque eu vejo a realidade com lentes erradas. E ver a realidade com lentes erradas pode me levar a um precipício. Tá? Então, compreender isso é fundamental. O que significa a ira? O que significa a ira de Deus? A gente viu ali que tem uma expressão, né, em Romanos 2, versículo 5, né, que com tua obstinação, com tua impenitência, né, com a tua dureza do coração, você acumula contra ti um monte de ira para o dia da ira, em que se revelará o justo julgamento de Deus. Ira é exatamente isso. O que a gente tem que entender? A gente acha que justiça na Bíblia é o nosso conceito de justiça. Não é. Justiça na Bíblia significa fidelidade. O conceito de julgamento na Bíblia, ele sempre é expresso com a palavra ira. Tá? O que é a ira de Deus? A ira é o juízo de Deus que se realiza de maneira implacável e de maneira perfeita. Tá? Quando Deus manifesta sua ira, significa que ele se levanta para corrigir algo, tá? E para estabelecer a verdade sobre uma situação. Então a gente poderia trocar ira por exemplo, o juízo santo de Deus. Né? Então por que é importante eu entender isso? Porque veja, a ira de Deus é um atributo que demonstra que Deus ele não é um Deus passivo, Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus que ele vai se levantar contra as iniquidades, contra as maldades desse mundo, certo? Contra os pecados desse mundo e contra os pecadores desse mundo que não se dobrem à sua vontade para estabelecer o mundo na verdade, na justiça e no amor. Esse é o Deus. Então, a ira significa isso. E aí, para nós, ira, como que Deus estabelece isso? Ele estabelece isso através do juízo. Então você pega vários profetas, eles vão usar essa expressão. Por exemplo, Amós vai usar, Oséias vai usar essa expressão, Oséias capítulo 4, passagem famosa, ele vai dizer, estou com um processo, entrando em processo contra o meu povo. Aí ele vai dizer depois, mas não é contra o povo, é contra ti, sacerdote, que eu estou em processo, porque rejeitaste o meu conhecimento. Significa o quê? Que Deus vai estabelecer um juízo, Deus vai desencadear a sua ira. E essa ira é o quê? É estabelecer um juízo que coloque a situação na verdade e que corrija a situação rumo àquilo que Deus quer realizar na terra. Então, você pega o que foi o dilúvio, foi uma manifestação da ira de Deus. É um julgamento, é um juízo. Mas como que se dá esse juízo? Esse juízo se dá não a partir de uma declaração falada. Ele se dá a partir de fatos e acontecimentos que demonstram que são uma expressão, vamos dizer assim, paralela da realidade que Deus está julgando. Então, por exemplo, a ira de Deus se acendeu contra o povo de Israel no tempo de Davi. E quando Deus permite que a peste ela mate 70 mil homens, Deus está demonstrando com aquele acontecimento qual é a visão que ele tem sobre a realidade daquele povo. Olha o negócio, tá? Olha o negócio. Então veja, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa dimensão de juízo que sempre foi uma pregação católica e que foi esquecida nos últimos tempos. Porque o que é essa pregação? Essa pregação é uma pregação que a igreja chamava de novíssimos do homem. O que são os novíssimos? São as realidades fundamentais do homem, que são morte, juízo, inferno, paraíso. Tá? Então, o juízo de Deus é um Deus de juízo. É isso que a gente tem que entender quando se fala de ira. Só que esse juízo, ele pode se dar de duas formas. Tá? O juízo absoluto, que é aquele juízo dos novíssimos, né? Qual é o juízo absoluto? É o juízo particular e o juízo final. Todos nós seremos julgados e nesse momento nós seremos colocados diante da verdade da nossa vida e também, né, receberemos a consequência dessa verdade absoluta e integral. Tá? Por isso que eu falo juízo absoluto. Né? Então, quando você morrer, você vai ser julgado por Deus. Vai haver um juízo sobre você. O justo julgamento de Deus, segundo Paulo, né? Que vai retribuir a cada um segundo suas obras. Tá? Esse juízo
é o juízo que a gente poderia chamar de absoluto. Por quê? Porque depois dele não tem outro juízo. Ele é definitivo. É esse juízo particular e o juízo final, quando todos ressuscitarão, uns para receber a ressurreição de glória, outros para confirmar sua condenação eterna. Mas existe uma segunda modalidade de juízo, que é o tema da nossa reflexão hoje, tá? Que é um juízo parcial. O que é esse juízo parcial? Esse juízo parcial é quando Deus estabelece uma verdade em face de uma situação que ainda não é definitiva. Como assim, Danilo, que não é definitiva? O juízo parcial, que a gente poderia chamar, esse desencadear da ira de Deus, né? Ele serve para quê? Para que Deus faz isso? Ele faz isso para estabelecer a gente na verdade, tá? Isso pode ser na nossa vida concreta, particular, individual, isso pode ser em comunidades, isso pode ser em nações, isso pode ser no mundo, né? O que é esse juízo? A função do juízo de Deus, a ira de Deus, ela sempre é o quê? Um movimento do coração de Deus no sentido de estabelecer o homem na verdade, dar a ele uma consequência dos seus pecados, mas sempre tem uma finalidade. Que finalidade é essa? Estabelecendo o homem na verdade, acordando o homem, né? Trazê-lo de volta para perto de si. Então o que Deus fez ali com Israel? O que Deus fez com Davi? Mesmo Davi pedindo perdão, Davi estava sendo moldado pela dureza da consequência, do juízo, da ira de Deus. Deus estava quebrando o coração de Davi, Deus estava quebrando o coração do povo de Israel, porque o que Deus quer mais do que a nossa vida física é a nossa vida eterna. Essa é outra coisa que a gente precisa começar a colocar no eixo dentro da nossa visão espiritual. A gente precisa entender que a vida física é um bem precioso, mas ela está subordinada à vida eterna, à vida espiritual. É melhor ganhar a vida eterna e perder a vida física. Um exemplo claríssimo desse é o martírio. Se a vida física fosse um bem absoluto para Deus, ele nunca levaria os cristãos ao martírio. A tortura, como eles foram torturados, os primeiros mártires e até hoje, né, os cristãos perseguidos na Coreia do Norte, por exemplo. Ora, que Deus é esse que permite a tortura? É porque a vida eterna vale mais do que a vida física. Então veja, quando Deus ele faz esses juízos, ele está colocando as coisas às claras, ele está estabelecendo a verdade, tá entendendo? Vale mais uma dura consequência de Deus sobre o povo, desencadeando sua ira sobre ele, do que o povo continuar sem nenhuma consequência no torpor, né, no adormecimento do seu pecado, tá, e perecer todo caminhando para o inferno. Então, quando Deus ele reage dessa maneira, por exemplo, que ele vai falar no Antigo Testamento, ou Paulo falando aqui, né, a gente viu algumas cartas de Paulo, mas Pedro vai falar isso, a carta aos Hebreus vai falar isso, o Apocalipse de São João vai falar sobre isso, né? Quando Deus ele age dessa maneira, estabelecendo através de um juízo a verdade pelas consequências que ele permite que aconteçam a partir dos nossos atos. Quando Deus permite isso, é porque ele está querendo tirar o homem da situação em que ele está para levar o homem para uma outra compreensão, uma compreensão real da verdade, da realidade dele mesmo, né? Santa Teresa d'Ávila ela dizia que é uma loucura o homem achar que pode se salvar sem entrar dentro de si mesmo e pedir a Deus muitas vezes misericórdia. O que é isso? Santa Teresa sabia da importância do conhecimento da verdade. Então olhe como que a gente vai começando a compreender o que é a ira de Deus. A ira de Deus é Deus estabelecendo o homem através de duras consequências na verdade que é a única verdade possível de salvar o homem. Você entendeu isso? Deus, então, quando ele desencadeia a ira, não é porque Deus desencadeia a ira e é esse juízo parcial que nós estamos falando aqui. O que é esse juízo parcial? Esse juízo parcial é uma tentativa de evitar que o homem, no seu juízo final, né, seja o juízo particular, seja o juízo universal, que esse homem pereça, que esse homem ele vá para o inferno. Porque essa de fato é a morte que nós precisamos evitar. Não a morte física, mas a morte eterna. Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho vai falar isso, né? Não tem mais aqueles que podem matar o corpo, né? Mas que não podem jogar a alma para o fogo eterno. Temei antes aquele que pode jogar a sua alma no fogo eterno. Quem? Esse é o Pai, é Deus. Tá? Então, olha qual é a dimensão. O que essa revelação vem trazer aqui? Ela vem trazer aqui um Deus que para nós é desconfortável. Por quê? Porque, veja, esse Deus é um Deus que não é domesticável. Infelizmente, nós queremos um Deus domesticável, um Deus dentro da nossa ótica, que haja dentro da nossa esfera do permitido. Deus não é, meu amigo, Deus é soberano. Tá?
E ele age muitas vezes de maneira completamente desconcertante, de maneira dura, de maneira a trazer até mesmo calamidades, né? A gente vê o Salmo falando isso, por exemplo. O Salmo fala muitas vezes, né? Terrível é o Senhor dos Exércitos. O que significa isso? Que Deus, de fato, meu amigo, ele não cabe na nossa lógica humana. E aí, essa ira, ela serve para estabelecer o homem na verdade, mas ela sempre estabelece o homem na verdade, não a partir de uma palavra, porque muitas vezes a palavra já foi falada antes. Então, por exemplo, Davi sabia que não podia recensear, ele ouviu a palavra que ele não podia recensear. Aquele povo do reinado de Davi ouvia a palavra de Deus transmitida antes de Davi, né, antes de Saul, que foi o primeiro rei, pelos juízes, transmitida pelos profetas, né, Gade, por exemplo, era um profeta, né, da corte de Davi. Ele ouviu aquela palavra. Porém, chega um tempo em que a ira de Deus se acumula. Significa o quê? Que Deus, na sua paciência, ele prefere usar da misericórdia, mas chega um determinado momento que ele percebe que é preciso tomar uma medida dura. Para quê? Para que o homem, né, compreenda a gravidade do seu pecado. Aqui entra uma outra dimensão da ira. Por que a ira se manifesta? Porque a ira ela tem que se manifestar de maneira dura, porque ela precisa manifestar o grau de intensidade da ira, ela demonstra o grau de intensidade do pecado e, portanto, demonstra também o grau de intensidade que deve haver no coração do homem rumo à sua conversão. Certo? Que conversão é essa que o homem precisa? Quando a gente vê uma calamidade, a gente vai entendendo isso. Então, veja, Deus estabelece o homem na verdade como punindo o pecador através do desencadear das consequências do seu pecado. Tá? Quando Deus ele manifesta a ira, eu não vou entrar agora na situação concreta, vamos entrar depois. Mas quando Deus manifesta essa ira, né, essa ira não é algo aleatório ou arbitrário de Deus, pelo contrário, é sempre algo muito demorado, é algo muito, vamos dizer assim, que Deus prefere não usar, mas quando ele entra é porque ela é uma expressão da consequência dos nossos pecados. Mas, mesmo assim, mesmo quando Deus manifesta a ira, nunca é na proporção direta do que os nossos pecados exigiriam. É aquilo que está no Salmo, né? Deus não nos trata conforme nos merecem as nossas faltas. Agora veja, aí vamos transpor primeiro para a realidade de Davi. 70 mil homens mortos, o anjo chega em Jerusalém para exterminar Jerusalém. Deus fala, basta, chegou até aqui, esse é o limite. Tá? Deus limita a ação do anjo. Aí você pensa assim, caramba, 70 mil mortos, no contexto da época é muita gente, porque a quantidade de pessoas era muito menor. Aí você pensa assim, mas isso ainda não era, certo? Em proporção ao pecado daquele povo. Porque se a palavra é verdadeira, e o Salmo que diz isso, né, a consequência, o julgamento, a reação de Deus nunca é proporcional à enormidade da nossa iniquidade, né? Meu amigo, imagine qual era o pecado desse povo. Tá? Qual era o pecado desse povo? Então, o que a ira manifesta? A ira, ela desdobra, ela acaba manifestando três atributos de Deus. Olha como isso é importante a gente entender, porque a gente vai mergulhando na revelação de quem Deus é. A primeira coisa que ela manifesta é a soberania de Deus. Tá? Significa o quê? O mundo se esquece, e vários salmos vão dizer isso também. O ímpio olha e se ri, porque ele pergunta, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Cadê Deus que não age no mundo? Não é Deus que é o Deus da justiça, não é Deus que é o Deus da santidade, e ele vai continuando cometendo impiedade atrás de impiedade, achando que pode ficar impune. E quando Deus manifesta ele está manifestando a primeira coisa, a sua soberania. O nosso Deus é um Deus que age, ele age no mundo. Tá? Ele prefere agir sempre de maneira silenciosa, de maneira, né, sutil, mas chega a determinados momentos que Deus ele determina, ele age de maneira soberana, ele sempre age de maneira soberana, mas ele manifesta a soberania de maneira mais intensa, né? Contrário à concepção que é muito corrente hoje, mesmo que seja inconsciente, de um Deus, né, que é o Deus da maçonaria. O que é o Deus da maçonaria? O Deus da maçonaria é o grande arquiteto do mundo, é o grande relojoeiro, é aquele cara que fez o relógio, tá? Deu corda no relógio e deixou o relógio lá, funcionando. Essa concepção de Deus, ela de uma certa forma permeou vários pensamentos teológicos, seja na igreja protestante, seja na igreja católica. Infelizmente existem pessoas dentro da igreja católica que pensam mais ou menos que Deus é mais ou menos isso. Né? Eu não vou entrar na profundidade dessa questão teológica, mas de grosso modo é isso. Ou seja, como se Deus ele não agisse no mundo. Tá?
ele simplesmente fosse um observador, né, do mundo, e cabe a nós cristãos, cabe a nós igreja, cabe a nós mundo, né, agir de acordo com aquilo que Deus já propôs para a gente, pronto. Né? É uma concepção meio maçônica, né, de Deus. Não, Deus é um Deus que age no mundo. Deus é um Deus soberano. Tá? Essa é a primeira coisa que a ira de Deus manifesta. Ela manifesta de maneira muito contundente para nós uma soberania que às vezes a gente esquece, porque Deus é sutil na maior parte das vezes. Então, como a gente vai pecado atrás de pecado, né? A gente vai cometendo iniquidade atrás de iniquidade, e as consequências não são duras, né? E Deus, veja que isso é um ato de misericórdia, a gente vai entrar isso como terceiro atributo. Deus, para que o homem não caia num processo ainda maior de endurecimento do seu coração, ele age com soberania. Tá? Então esse é o primeiro elemento. Né? Tudo está no controle de Deus. Tudo. Então, por exemplo, como foi que Deus desencadeou? Primeiro ele permitiu. Ele não agiu, mas ele permitiu, ele tirou a graça dele. Deixou que o homem age livremente. Romanos capítulo 1 vai falar isso. A cada ato de rebeldia do homem, Deus entrega ao homem segundo os desejos do seu coração. Você pode ir lá pegar Romanos 1,18 seguintes até o 31, vai ver que Paulo vai falar várias vezes. Como o homem fez isso, Deus entregou o homem aos desejos do seu coração. Ou seja, Deus não, uma forma de Deus manifestar sua ira é não intervir, deixar que o homem siga o seu livre curso. Mas quando esse livre curso gera um endurecimento muito grande, Deus, na sua misericórdia, age com ira. Olha que negócio paradoxal. Aparentemente paradoxal. Deus, na sua misericórdia, age com ira, demonstrando a sua soberania para que o homem não esqueça que existe um Deus, que é o Rei, que é o Senhor, né, de toda a realidade criada. E que detém o controle. Né? Mateus, no capítulo 10, versículo 29, tem uma passagem clara. Né? Jesus vai falar assim, não se vendem 2 pardais, né, por uma moeda, 2 asses, ele vai falar numa moeda da época dele. Né? E ele vai dizer assim, no entanto, nenhum pardal cai sem o consentimento do vosso Pai. A tradução literal seria, nenhum pardal cai fora do vosso Pai. Meu irmão, nada acontece fora de Deus. Isso que você tem que entender. Nada nesse mundo acontece fora de Deus. Tudo acontece somente porque Deus permite. E só existe algo porque Deus permite que a existência desse algo se perpetue no tempo, enquanto é a determinação dele. Então, o primeiro elemento é esse, meu amigo. A ira de Deus manifesta a sua soberania. Segundo, a ira de Deus manifesta a sua santidade. Por quê? Né? Porque ela manifesta a incompatibilidade de Deus com o mal. Quando Deus trata de forma dura, seja na nossa vida privada, seja na nossa vida coletiva, né? Uma comunidade, um grupo, uma nação, né? Uma localidade, ou o mundo inteiro, quando ele trata dessa forma o mundo, ele está manifestando a sua santidade, ou seja, ao estabelecer a verdade através de um juízo, tá? O que é que Deus faz? Ele está estabelecendo a verdade não só sobre a realidade humana, pecaminosa, mas ele está também estabelecendo a verdade sobre a realidade de quem ele é. Porque quando Deus trata de maneira dura o pecado, né, ele também está tratando de demonstrar, isso diz algo de Deus. Isso diz que Deus é santo. Tá? Que Deus ele não tem compatibilidade com o mal. Né? E mais, não é só que Deus é santo, é que Deus age para comunicar a sua santidade. Hebreus, no capítulo 2, né, 12, na verdade, tem uma passagem muito conhecida. Vai dizer assim, vós esquecestes a exortação que foi dirigida como a filhos, que vos foi dirigida como a filhos, meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Outras traduções vão trazer, não desprezes o castigo do Senhor. Não desanimes quando ele te repreende. Por quê? Pois o Senhor educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus vos trata como filhos. Né? E aí, vai falar no versículo 10. Né? Deus, porém, nos educa para o nosso bem, a fim de nos comunicar a sua santidade. Ou seja, quando ele faz ver como é hediondo o nosso pecado, né? Ele também gera em nós uma aversão àquele pecado, porque a gente vê, se é tão dura a consequência, eu preciso me voltar para aquele que é santo, eu preciso me conformar com a santidade daquele que é santo. Conformar não no sentido de se resignar, mas de assumir a mesma forma. Tá? Então veja, primeira coisa, a ira de Deus manifesta a soberania de Deus. Segundo, manifesta a santidade. Mas tem um terceiro elemento, a ira de Deus manifesta a sua misericórdia. Como assim, Danilo, a ira de Deus manifesta a sua misericórdia? Porque toda vez que Deus manifesta um juízo de maneira parcial, significa que ele não quer que o juízo final se estabeleça de maneira negativa sobre nós.
Ou seja, olha o que eu estou dizendo. Deus permite duros sofrimentos, Deus permite duras penas para nós, seja individualmente, seja a nível coletivo, seja para a humanidade como um todo, porque Ele não quer que nós andemos em direção ao inferno. Está lá em Mateus capítulo 5. Se o teu olho te leva a pecar, arranca o olho, porque é melhor te perderes um olho do que entrares com todo o seu corpo no fogo eterno. Se tua mão te leva a pecar, corta a mão. Tá? Muitas vezes o que Deus está fazendo é cortando na nossa carne de maneira existencial, tá? Trazendo duras consequências, algo porque Ele sabe que o caminho que nós estamos trilhando está nos levando em direção ao inferno, à perdição. Então a ira é uma manifestação sempre da misericórdia de Deus. O castigo de Deus é sempre uma manifestação de sua misericórdia, né? Por quê? Porque Ele nos permite conhecer a verdade de quem nós somos. Essa é a condição, meu amigo. A condição para você ser salvo, para você crer em Deus, é conhecer a verdade sobre você mesmo. Por que Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo vai falar sobre salvação, sobre o Evangelho? Que hora que ele vai falar sobre o Evangelho? Sabe que hora que ele vai falar sobre a salvação de Jesus? Em Romanos 3, no versículo 23 seguintes. Do 1,18, do capítulo 1,18 até o 22, Paulo está só falando quem é o homem, porque se você não saber quem você é, o que é o meu pecado, o que é o seu pecado, você nunca vai compreender a necessidade de salvação que você tem. Então, quando Deus estabelece um juízo através de sua ira, Ele está, primeiro, evitando que nós caiamos num julgamento definitivo que nos leve para o inferno, porque essa não é a intenção de Deus. E segundo, Ele está nos estabelecendo na verdade para que nós, reconhecendo a nossa condição, nos voltemos para Ele. Tá? E conheçamos a necessidade profunda de conversão que a gente tem, porque senão muitas vezes a gente cai numa compreensão superficial de necessidade de conversão. Né? É o que os profetas diziam também nas Sagradas Escrituras: tratam superficialmente a ferida do meu povo, ou seja, não fala da profundidade da ferida. Quando você trata superficialmente a ferida, pode ser até que dê um alívio, mas ela vai gangrenando por dentro. Né? Ela vai necrosando por dentro, e ela pode ver com qualquer pessoa da área médica. Uma ferida que não é tratada, né, mas que é superficialmente curada, ela pode gerar até uma infecção generalizada. Então o que Deus está fazendo? Veja, quando Deus manifesta a sua ira, Ele está manifestando soberania, santidade e misericórdia. Tá? E aí entra uma dimensão que a gente precisa entender. São Tomás de Aquino vai trazer isso de maneira magistral. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender o seguinte: Deus é um ser simples, é o ser por excelência. A simplicidade de Deus é absoluta. Deus não é algo complexo. Pelo contrário, é profundamente simples. Mas Deus também é infinito, Deus é perfeito. Né? Deus é a perfeição em grau infinito. E Deus tem vários atributos, só que esses atributos, quando nós pensamos, a gente porque é limitado, vai pensando de maneira sucessiva. Então a primeira coisa, até para falar o que a gente vai falar: Deus é justo e misericordioso. Quando eu já estou falando isso, eu já estou falando de maneira sucessiva, no meu raciocínio e na minha verbalização. Só que o ato de justiça e o ato de misericórdia em Deus, ele é único, porque Deus não tem momentos sucessivos. Em um momento Deus é justo, em um momento Deus é misericordioso. Não. Deus é sempre Deus, em sua perfeição multiforme, o tempo todo, em todo momento. Isso para nós é uma loucura. Não tem como a gente entender, a gente tem como tentar raciocinar, mas a gente não entra na compreensão desse mistério. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, não é possível Deus agir com ira e agir sem misericórdia. Não é possível Deus agir com misericórdia e sem justiça. Não é possível Deus agir sem amor ou com amor, né? E sem santidade. Não. Deus é santo, é justo, é misericordioso, ele manifesta a sua ira, ele é soberano, tudo sempre ao mesmo tempo. Tudo sempre ao mesmo tempo. Né? Então, em um ato de Deus, Deus não escolhe no sentido, né, agora eu vou usar a ira. Não. Deus é sempre Ele, ao mesmo tempo, em todo momento. Né? O que mudam são as circunstâncias humanas. E nessas circunstâncias humanas, Deus sempre se manifesta como Deus. Então, o que eu preciso entender? Né? Quando eu tenho essa compreensão profunda, tá, da realidade, de quem Deus é, quando eu não limito a compreensão de Deus àqueles atributos que me são mais palatáveis, o que é que acontece com muitos pregadores hoje? Né? Dentro da Igreja Católica, fora da Igreja Católica, o que é que acontece? Por um
às vezes um temor, um respeito humano, né? Às vezes por algo ainda mais baixo, né? Para querer agradar os homens, né? Porque tem uma dependência financeira, ou até porque quer like, porque quer, sei lá, véio, quer um afago no coração, no seu orgulho, na sua vaidade. Muitas vezes esses pregadores acabam retirando da pregação do evangelho um elemento que é fundamental. É compreender a ira de Deus. A ira de Deus é a santidade, a soberania e a misericórdia de Deus se manifestando de maneira contundentes. Contundentes. É como um médico, às vezes o paciente ele não quer perder a perna, mas o médico sabe que se não amputar a perna, o paciente vai ter uma infecção generalizada e ele vai morrer. O que o médico faz? O médico não quer saber a vontade do paciente. O paciente sabe, mas isso é muito doloroso, isso aqui vai causar uma consequência muito ruim para o resto da minha vida, eu vou ter que usar muleta, eu não vou poder me locomover da mesma maneira, eu não vou poder praticar os esportes que gosto. Beleza, isso tudo de fato é uma consequência muito dolorosa, mas o médico sabe que ele precisa cortar a perna, porque se ele não cortar a perna, se ele não tiver uma ação contundente, aquele paciente vai morrer. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, veja, aí a gente entra a fé em tempos de pandemia. Tá? E aí a gente entra a partir da reflexão, né, do versículo de Mateus 10, 29. Não existe nem um pardal que caia. Jesus vai usar também uma outra expressão. Né? Não existe um fio só de cabelo nosso que caia. Não existe uma folha de uma árvore que caia sem o consentimento do vosso Pai. Quando a gente vê para essa verdade, primeiro a gente tem que entender. Tudo é permissão de Deus e tudo tem um propósito divino. Tá? Então eu preciso olhar para essa pandemia, né? E primeiro entender. Eu tenho que olhar para a situação, para o mundo, né? Para o contexto do mundo e entender por que Deus permitiu isso. Tá? Por que Deus permitiu isso? Eu posso pegar assim, nos últimos tempos, eu posso citar alguns surtos que poderiam ter disseminado, não disseminaram. O SARS, né? A gripe suína, a gripe aviária, né? Que aconteceram, acho que a maioria deles na China, não posso falar com certeza agora todos, mas alguns aconteceram na China também, que houve aquele alarme inicial e depois morreu, né? Não se propagou nem nada. H1N1. Mas nesse momento Deus permitiu. Deus permitiu e Deus colocou a humanidade de joelhos. Como? Veja, uma humanidade que se levantou contra Deus, uma humanidade que se esqueceu de Deus e que se transformou no seu próprio Deus, que achou que a técnica que ela desenvolveu, a ciência que ela desenvolveu, a tornou completamente autônoma de Deus, a ponto de esquecer e de zombar de Deus. Um vírus colocou essa humanidade de joelho. Essa humanidade, estou falando, sou eu e você também. Tá? Para a gente não achar que a gente está fora porque a gente é cristão, não. E o que desencadeou isso? Meu amigo, se Deus permitiu isso, com toda a dor que isso traz, porque qual é a dor que isso vai trazer? Pessoas morrendo, talvez pessoas próximas a nós venham a morrer, tá? Talvez pessoas conhecidas venham a morrer. A gente está vendo o que está vivendo a Itália nesse momento, a dor que tem sido causada. Pessoas que não podem sequer enterrar os seus parentes, que estão sendo cremados por causa da situação de calamidade. A economia vai ser abalada com isso. A gente está vendo o primeiro passo do processo, mas depois vai ter uma economia que vai ser abalada com isso. E trazendo dor, infelizmente, sofrimento. Velho, é uma realidade. Eu não posso agora fechar os olhos para essa realidade e querer tapar o sol com a peneira. É uma realidade. A humanidade vai entrar num processo doloroso. Tá? E por quê? A humanidade vai entrar num processo doloroso. Por que Deus permitiu isso? Né? É porque Deus é mau? Não. É porque Deus precisa fazer com que a humanidade acorde de maneira contundente. E a primeira pessoa que precisa acordar de maneira contundente sou eu e você. Veja, olhe para nós sarados, tá? Olhe para você que é cristão católico, você que não é cristão católico, mas é cristão. Olhe para você, vamos olhar para nós sarados. Eucaristia, tá? Quantas vezes nós comungamos mal? Quantas vezes nós comungamos até sem estar em estado de graça? De maneira leviana a Eucaristia. E Deus retirou a Eucaristia agora. Por quê? Porque dessa maneira Ele consegue dar a nós uma dimensão daquilo que Ele nos dava. E que nós não vivemos. E olhe para a sua paróquia, olhe para as nossas paróquias, para as nossas igrejas. Quantas pessoas que comungam, como o Padre Jonas falava isso, como se fosse um comedor de hóstia.
Eu estou só dando um exemplo. Olhe para as nossas infidelidades em relação ao nosso carisma, que é a proposta de Deus concreta para nós, em relação aos mandamentos da igreja, aquilo que a igreja nos propõe, em relação à palavra revelada de Deus, aos mandamentos de Deus. Tá? Porque o julgamento começa pela casa de Deus, São Pedro vai falar sobre isso. O julgamento começa pela casa de Deus. Se é difícil com a casa de Deus, imagine com os pagãos. Né? Mas veja, Deus vai atingir a humanidade, está atingindo a humanidade como um todo. Né? E isso tem que levar para a gente uma reflexão. Que fé é a fé exigida no tempo de pandemia? É a fé que compreende que tudo isso é a ação de um pai que educa seu filho. O que Deus ele quer produzir em nós? Deus quer produzir em nós conversão. Deus está nos fazendo sofrer perdas dolorosas, situações dolorosas, para que nós compreendamos a urgência e a necessidade de conversão profunda que nós temos, porque Deus quer salvar a minha e a sua alma. Olha o negócio. Olha o negócio. Deus quer salvar as nossas almas, meu amigo. E Deus ele vai fazer isso através uma imagem que a Escritura vai usar, né? O ouro é provado pelo fogo, ele é acrisolado pelo fogo, e o fogo é doloroso. O processo de purificação é doloroso. Deus está querendo despertar pessoas dentro e fora da igreja para que se voltem para Ele. Tá? As que estão fora para que entrem na igreja, né? As que estão dentro para que vivam como igreja, para que nós vivamos como igreja. Tá? E que nós compreendamos que esse processo, né? Esse processo, ele é para nós uma prova e ele é também para nós uma espécie de castigo. Aí a pergunta, mas Deus castiga? Sim, Deus castiga, meu irmão. Deus castiga, mas não no sentido mal. Deus nos castiga no sentido de que Ele nos corrige para que nós compreendamos, para que nós não caiamos numa insensibilidade espiritual que nos leve para o inferno. Então, às vezes, áreas da nossa vida vão ficando insensíveis espiritualmente, Deus precisa manifestar de maneira soberana a sua ira, né, que a gente viu que a soberania, a santidade e a misericórdia, ou seja, ele precisa se manifestar de maneira contundente para que nós não caiamos numa insensibilidade espiritual. Então, esse tempo é um tempo propício para nós. Para quê? Para que nós aprofundemos a nossa conversão e para que nós apresentemos um Deus tal qual Ele é, um Deus que é misericordioso, porque tudo que Ele faz tem um propósito. É isso que a gente tem que levar para as pessoas. Aqui eu quero terminar, para abrir para perguntas, né, e participações, com o versículo que está em Romanos. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu desígnio. Quem falou isso foi um homem que foi decapitado. E ele manteve sua fé inabalável. Um homem que foi preso, que sofreu pobreza, miséria, um homem que sofreu açoites, tá? Por quê que ele falou isso? Porque ele sabia que Deus estava movendo todas as circunstâncias para produzir nele santidade. Meu irmão, o que Deus vai fazer, o que Satanás vai nos tentar, é tentar com um olhar diante da realidade, Deus manifestando quem Ele é, Deus vai tentar a gente pela revolta, pela incredulidade. Como Deus pode permitir isso? Se Deus não existe, tá? Quantas pessoas talvez venham a ter esse questionamento? Não, meu irmão, você tem que ter um olhar sobrenatural e compreender que Deus ele age de acordo com a hierarquia dos bens que são verdadeiros bens. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Talvez a gente olhe para o nosso conforto econômico e tenha elegido ele como nosso primeiro bem, o nosso conforto físico, o nosso bem-estar físico, ou a nossa saúde, ou a nossa vida, né? E essas coisas não são más em si, né? Nem boas em si mesmas, né? Mas Deus sabe que essas coisas são todas relativas quando se coloca o único bem absoluto. Qual é o único bem absoluto? É você, meu amigo, ter e estar em Deus e morrer em Deus para viver a vida eterna com Deus. Esse é o bem absoluto. Todo o resto é relativo. A vida é boa enquanto ela for uma vida que lhe leve para isso. O conforto econômico é bom enquanto esse conforto econômico lhe levar para isso. O seu bem-estar físico é bom enquanto o seu bem-estar físico lhe levar para isso. Mas no momento em que isso nos faz esquecer de Deus, isso se tornou um mal. E é grande misericórdia de Deus que Ele manifeste sua ira, agindo de maneira contundente para nos fazer lembrar que só existe uma coisa necessária, o que Jesus falou para Marta. Só existe uma coisa necessária, meu irmão. É você estar em Deus. É que os nossos parentes estejam em Deus, que os nossos familiares se recordem de Deus, se recordem que a vida é pó, que um vírus pode
mudar toda a nossa sociedade e a gente não tem poder algum contra isso. Que tudo acontece na permissão dele, que nós somos completamente dependentes de Deus e precisamos dele para ser salvos. Meu irmão, se essa pandemia gerar isso, ela gerou mais bem do que uma situação de bem-estar econômico-social, que levaria milhões e milhões de pessoas direto para o inferno sem sequer pensar na possibilidade de Deus. Então veja, a ira não é uma ausência de misericórdia. A misericórdia muitas vezes vai requerer que Deus manifeste a sua ira, né? Então a fé que nós temos que ter em um tempo de pandemia é justamente essa. Que fé? A fé de um Deus que é santo, que é soberano, que está no controle de todas as coisas. Nada escapa, nada do que vai acontecer vai escapar do controle dele. E tudo isso Deus está produzindo, porque Ele está fazendo isso para levar o maior número de pessoas possível para o céu. Muitas pessoas vão ser salvas por causa disso. E isso é um motivo de alegria para nós. Isso é um motivo de alegria para nós. Quantas pessoas vão se arrepender da vida autônoma em relação a Deus que viveram, porque foram acordadas por causa disso. E talvez não seriam acordadas. E talvez morram, mas vão morrer e vão ganhar o céu. Tá? Quantas pessoas vão se voltar para Ele depois que esse processo passar? Né? Quantas pessoas? Isso é um motivo de louvor. Então nós temos que pedir a Deus uma fé que nos enraize na confiança de que tudo o que Deus faz está regido segundo o seu amor. Beleza? Vamos abrir agora para a pergunta aí. Não sei se tem alguma pergunta, algum comentário que você queira fazer, mas é isso. Irmão, entendi e concordo que Deus manifesta sua misericórdia na ira. Pode tirar o fone. Depois volta, né? Porém, quais mecanismos que nós usamos para entender ou confiar nisso em meio à tribulação? A gente tem que ter outra passagem em Romanos, né, que eu vou até ler de maneira literal aqui, não vou só citar de cabeça, que está em Romanos capítulo 8 para responder essa pergunta. Tá? Essa passagem ela vai dizer o seguinte: quem não poupou o seu próprio filho e entregou por todos nós, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com ele? O que essa passagem está dizendo? Em tudo, veja, se Deus deu o próprio filho, né, para que nós fôssemos salvos, Deus deu tudo o que ele podia dar. Ele vai dizer assim: como não haverá de nos agraciar em tudo? Esse nos agraciar em tudo a gente tem que entender bem. Esse agraciar em tudo não é fazer tudo o que a gente quer. É que em todas as circunstâncias Deus vai manifestar graça na nossa vida. Na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, né? Na tribulação, no tempo de paz, de bonança. Em tudo Deus está nos agraciando. Esse é um ato de fé. Tá? Isso é um ato de fé. E onde é originado esse ato de fé? Esse ato de fé ele é originado, né, na verdade de um ato que é um ato de Deus. Que ato? Deus entregar seu próprio filho para que nós sejamos salvos. Entendeu? Então quando Deus ele faz esse ato, né, para nós, quando ele se move de misericórdia por nós dessa maneira, né, não tem como a gente não confiar. Então como eu entro nessa confiança? Sempre olhando para a cruz. Se Deus fez isso por mim, Ele não vai poupar nada para me salvar. Ele não vai nunca deixar de me agraciar em qualquer circunstância para que eu alcance a salvação. Estamos fazendo um grupo de oração virtual desde sexta e eu falava justamente isso com os meninos, que o Senhor fala muito forte no meu coração, que haverá uma grande conversão através dessa situação. E a gente tem que ser sabendo disso, do que Deus... Por que é importante a gente se alinhar com Deus, né? Nesse sentido, saber quem é Deus, né? A partir do que Ele revela. Porque a gente tem que agora se alinhar dentro desse propósito. É um tempo de nós anunciarmos Deus sem medo, meu irmão. A conversão. Falando não só o que é palatável para o homem. Isso que é o problema. Vê que os pregadores que só falam isso são os que tratam a ferida de maneira superficial. Velho, a gente precisa entender que as pessoas precisam compreender a verdade sobre si mesmas para ter um passo de conversão profunda. Então você que está me ouvindo, pelo amor de Deus, lute pela fidelidade bíblica da sua pregação, da sua conversa, né? Não para assustar as pessoas, óbvio, né? Mas para falar a verdade, que Deus, nessa verdade, Deus ele tem um objetivo, sempre, que é salvar o homem. Em que modifica a ira divina, que é santa e santificante, da ira humana, que é pecadora e destrutiva? A ira humana nunca vai produzir bem, tá? Nunca vai produzir bem. Então a gente não pode se... O objeto da ira ou o motivo dela? O objeto da ira, veja só, né? Tanto o motivo da ira humana quanto o seu objeto podem ser motivos justos,
tá? Por isso que São Paulo vai falar, irai-vos, mas não pequei. Por exemplo, uma coisa errada que nós façamos, né, etc. Tal, ou que alguém faz conosco, ela pode nos mover a ira? Pode, tá entendendo? Mas sempre que o homem ele quer agir dessa maneira com ira, a tendência que o homem tem a errar, a realizar a justiça com as próprias mãos é muito grande. É por isso que Deus ele sempre fala, né? E Deus vai falar isso na palavra, né? Não realizar a justiça com as próprias mãos, mas deixar a Deus a realização da justiça. Ao homem cabe a misericórdia. Por quê? Porque o homem não tem autoridade moral para julgar, tá? Ele não tem autoridade moral para julgar no sentido, né, no sentido do julgamento que Deus faz, né, de condenar as pessoas. Então, o homem ele precisa sempre manifestar o amor, tá? Manifestar o perdão. Por quê? Porque o homem também é objeto de ira. Tá? É isso que a gente tem que entender. E é daqui que nasce a nossa necessidade de perdoar sempre. Eu sou tão objeto da ira de Deus quanto qualquer outra pessoa é. Todos nós somos filhos da ira, é o que Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, né? Todos nós somos filhos da ira. Somos por natureza filhos da ira, a expressão que ele vai usar. É a graça de Deus que nos faz passar de filhos da ira para filhos de Deus, de inimigos de Deus para amigos de Deus, tá? Então, se nós, aí entra a parábola do devedor implacável, né? A parábola do devedor implacável, o devedor devia um montante incalculável para o rei, ele é perdoado quando ele olha, aí a ira humana, quando ele olha para o devedor que devia uma ninharia para ele esgana o cara e fala, tu me pagas ou então eu te coloco no cárcere para ser escravo, né? Para pagar o que me deves. E aí o rei, sabendo disso, fala assim, mas que absurdo que isso que você fez, porque como que eu te perdoei aquele montante todo e você não perdoou essa ninharia? Por causa disso, você que vai para o cárcere. Então veja, essa é a dimensão, né, de que nós não podemos de fato usar a ira, a gente tem que sempre ser um instrumento da misericórdia. Danilão, hoje abri minha visão nessa situação. Minha pergunta é, seria uma boa rezar e pedir a Deus que nos mostre o que Ele quer nos dizer e como continuar em nossa intercessão? Com certeza, né? Assim, a gente tem que sempre pedir uma visão da realidade de acordo com os olhos de Deus, né? Sempre olhar a realidade com os olhos de Deus. Isso tudo é para quê? Essa visão que Deus está trazendo, né, nessa live. Não é para a gente apontar as pessoas. O primeiro culpado sou eu. Eu poderia aqui, meu diretor espiritual sabe, os padres com quem eu me confessei sabem, né? Os meus pecados, tá? E eu poderia aqui, sabe, enumerar é óbvio que isso não tem valer nenhuma, mas enumerar um bocado de coisa que eu fiz, que eu fui infiel a Deus, e é essa infidelidade que foi acumulando, né, vamos dizer assim, entre aspas, ira, né, que traz as calamidades para a humanidade, porque o meu pecado tem consequência no mundo. O meu pecado tem consequência. Então a visão que a gente tem que ter de uma necessidade de conversão profunda, né, pessoal, e uma necessidade de proclamação corajosa da verdade sobre Deus, da verdade de maneira integral. Nós precisamos proclamar a verdade de maneira integral sobre Deus. Todo o conselho de Deus, é a expressão que Paulo vai usar em Atos dos Apóstolos. Nós precisamos pegar todo o conselho de Deus, porque essa é a única possibilidade de salvação do mundo. Danilo, como responder a um ateu agnóstico que a ira de Deus manifesta a sua misericórdia? Bom, eu acho que é essa explicação que a gente deu aqui, né? É demonstrar, veja, existe um dilema quando a gente vai conversar com um ateu, é que a razão, quando ela não é iluminada pela fé, essa razão é distorcida também, tá? Por exemplo, Santo Agostinho tem uma prova, né, da existência de Deus que é muito conhecida, chamada Cinco Vias de São Tomás de Aquino, que é uma prova metafísica, filosófica, lógica, intelectual, não é uma prova teológica, no sentido de que é uma revelação, ele provou porque está na Bíblia. Não, ele vai percorrendo a observação da realidade, usando a sua razão. São Tomás de Aquino usa 5 argumentos que provam a existência de Deus, né? Mesmo assim, se você apresentar isso para um ateu, ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque a razão humana sobre o pecado é uma razão distorcida, obscurecida, né? Então, o que a gente tem que fazer é proclamar a verdade. Quanto mais a gente conhece a verdade, é aquilo que Pedro fala em sua carta, né? Esteja sempre pronto a dar razão da vossa esperança. Então, compreender e conhecer é importante para a gente dar à pessoa o entendimento correto, porque às vezes a pessoa pensa que a gente fala de ira e ela imagina um Deus vingativo. A ira não é a ira de um Deus vingativo, tá? Como a gente expressou aqui. É uma outra dimensão que demonstra soberania, santidade, inclusive misericórdia. Então, quando a gente fala isso, talvez
abra um pouco a compreensão. A ira humana teria a si mesmo como medida, e a ira divina a Deus como medida. O que faz uma ser má e a outra ser boa? Porque uma é de Deus e outra é do homem, né? O homem é A pecador. ira humana, cara, vai errar porque o homem não é a verdade. O homem não é... Como que o homem... Vamos só parar para pensar. Veja só. Deus, ele tem um conhecimento perfeito de todas as coisas, tá? Ele conhece tudo em um ato só, num único momento, sabe? Tudo. É uma coisa assim, impensável o nível da onisciência de Deus. O homem tem um conhecimento absolutamente fragmentário até sobre si mesmo, pô. Então, como que o homem pode julgar uma realidade e julgar de maneira correta se ele não tem a menor noção, ele só consegue captar um fragmento daquela realidade? A chance do homem errar é absolutamente grande, tá? Absolutamente grande. Então, por isso que Deus fala, a mim cabe a justiça, tá? A mim cabe a justiça. Então, o homem, meu amigo, ele vai sempre julgar errado, porque ele vai julgar de acordo com o seu temperamento, com sua história. Então, até a forma, vamos botar num caso concreto, às vezes eu olho para a realidade de uma pessoa e porque não sofri o que ela sofreu, eu não sei o que ela está vivendo, eu tenho um julgamento errado sobre ela, que se eu tivesse talvez vivido, ou sofrido, ou passado, eu tivesse uma mínima noção do que eu não teria aquele julgamento. Quantas vezes você não se perguntou, não se pegou dessa forma? Poxa, eu pensei isso sobre fulano, e você soube de algo que fez refazer todo o seu julgamento sobre aquela pessoa, né? Isso mostra a limitação do homem e a sua incapacidade de julgar e, portanto, de se irar para tentar estabelecer verdade e justiça. Ele não vai estabelecer nem verdade nem justiça com a ira dele. Gostaria de saber como é que você faz para discernir se é ou não a voz ou a vontade de Deus. Cara, discernir a vontade de Deus é um processo. A primeira coisa que você precisa é se habituar a ouvir a voz dele, tá? Você se habitua a ouvir a voz dele, você vai aprender amanhã, orando com a palavra. É o primeiro passo, né? Porque quando você começa a entender como Deus fala com você, os toques da graça de Deus, você já tem um elemento de discernimento. Depois você tem um segundo elemento que é importante de discernimento. Nunca discernir sozinho. Por isso que é importante ter um diretor espiritual, um acompanhador. Porque muitas vezes Deus vai falar e ele fala a partir das autoridades que estão constituídas sobre nós. Elas são elementos fundamentais de discernimento. Então, um pai ou um filho que despreza a autoridade do pai, um dirigido que despreza a autoridade do diretor espiritual, um paroquiano que despreza, no âmbito, claro, próprio, né, da lei da paróquia, a autoridade do seu pároco, né, um fiel que despreza a autoridade e o ensinamento da igreja, ele nunca vai acertar no discernimento. Tá? Então, o conhecimento da verdade revelada, a vida de oração, né, o acompanhamento espiritual com alguém prudente e sábio, né, são elementos que vão ser fundamentais para você discernir a vontade de Deus na sua vida. Amém. A última. Quais os principais erros encontrados nos católicos quando o assunto é ira e misericórdia para nós evitarmos cair em armadilhas? Bom, quais seriam os principais erros, né? A gente poderia fazer uma outra live sobre isso, mas é óbvio que eu não vou fazer. Eu acho que o primeiro erro é o erro do respeito humano, tá? O respeito humano originado por um sentimento bom, vamos dizer assim, eu não quero afastar a pessoa, eu não quero que ela compreenda mal, por isso eu não vou pregar sobre isso, eu até não tenho domínio sobre isso, então eu vou pregar aquilo que eu acho que vai cativar a pessoa, que acho que vai agradar, e aí só prego uma coisa. Por exemplo, já ouvi gente falar que só prega o amor de Deus porque é querigmático. Meu amigo, se isso for querigmático, Paulo tem que aprender com você o que é querigma, porque em Romanos 1,18 ele começa a pregação do evangelho falando sobre a ira de Deus. Tá? Pedro fazia isso também, vai lá ver em Atos dos Apóstolos, né? Etc. Então, é o erro de não querer pregar toda a verdade, ou de escolher o que seria a verdade para proclamar, né? É um erro. Existe um outro erro que é mais profundo, é um erro de compreensão teológica, tá? Desde o início do século XX se fortaleceu com o Concílio Vaticano II. Não foi por causa do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II ele foi inspirado por Deus. Os documentos do Concílio Vaticano II são inspirados, são guiados pela inspiração divina. Não tem erro ali, porque não tem possibilidade de ter erro. Não estou falando do Concílio Vaticano II. Sou um filho do Concílio Vaticano II. Mas a partir do Concílio Vaticano II se tentou forçar uma compreensão equivocada, né? Que tem muito pouco de teologia católica e que se traveste como teologia católica. Então essas compreensões teológicas trouxeram compreensões de Deus, por exemplo, totalmente estranhas ao que sempre a Igreja Católica pregou. Um Deus, por exemplo, que não age no mundo, uma igreja que não é portadora da verdade, né? Isso muitos padres ouviram no seminário, né? Muitos pregadores leram em livros,
né? E sem saber a origem dessa teologia, compraram isso e foram disseminando. Então, um erro na compreensão da verdade pode levar a uma pregação defeituosa. Uma pregação defeituosa pode levar a uma tragédia espiritual. A ira de Deus tem como objetivo uma conversão do povo? Sempre, sempre. Sempre Deus faz tudo para a sua glória, para manifestar quem Ele é, manifestar que Ele é santo, manifestar que Ele é soberano e para levar o pecador ao arrependimento. É aquilo que está na palavra, né? Eu não tenho prazer na morte do pecador, mas quero que ele viva. Dicas para viver nesse tempo. Cara, para viver nesse tempo, a primeira coisa, né? Tenha vida de oração, tá? Sobretudo a partir da meditação da palavra. Por isso que a live de amanhã, fazendo aqui o merchandising, vai ser importante, tá? O Pai de Deus vai ser no Instagram. Esperamos que seja no Instagram. Tenha vida de oração. Segundo, aproveite esse tempo para estudar, para ocupar sua mente, tá? Conhecer as coisas da igreja, da doutrina da igreja. Terceiro, meu irmão, viva bem o que Deus lhe colocou hoje. Então, o que Deus me colocou hoje? Ele me colocou na minha casa, com minha esposa, com minha filha. Então, eu vou tentar viver bem isso, fazendo as tarefas domésticas, tentando servi-las para que elas se sintam o melhor possível, tá entendendo? Tentando ter paciência com elas, óbvio que eu vou errar, né? Ou elas não, Malu nem tem como, né? Malu é uma criancinha. Gabi também está tentando fazer o melhor dela. E se a gente viver isso, veja, santidade é isso. Santidade não é algo, eu vou ser igual ao Padre Pio. Não, você tem que ser santo na condição que você está. E o que é isso? É viver bem, amando e servindo as pessoas aí onde Deus lhe colocou. Então, se você é solteiro, sirva os seus pais. Se você é solteiro, sirva os seus pais. Ajude em casa, nas tarefas de isso, casa. Ajude quem está precisando sua mãe, agora. Faça comida em casa, faça umas receitas para sua mãe. Ajude quem está precisando agora, por exemplo. Talvez tenham idosos que precisem da sua ajuda, porque você não é do grupo de risco e tem muito menos chance de se complicar do que eles. Vá comprar coisa para essas pessoas. Tá entendendo? Meu irmão, se coloque aí dentro dessa realidade a serviço das pessoas. Como falar sobre obediência nesses tempos? Por exemplo, muitos cristãos não aceitam participar das missas pelas redes sociais. Cara, mas vamos estabelecer uma coisa. Guardar o domingo não quer dizer necessariamente assistir missa pela rede social, tá? A gente tem que entender que tem um mandamento divino, guardar o domingo, e tem um preceito eclesiástico, que é participar da missa. A igreja, ela tem todo o direito de definir o preceito eclesiástico, de como guardar o domingo, tá? Então, quando a igreja ela fala que para você guardar o domingo, você tem que ir assistir a missa inteira no domingo, você tem que ir assistir a missa inteira no domingo, e se você não for, você está cometendo um pecado mortal. Que Deus deu à igreja a autoridade para definir isso, tá? Por que a gente pode agora não ir à missa e não estar em pecado mortal? Porque a igreja dispensou os fiéis desse preceito eclesiástico. No entanto, nós precisamos guardar o domingo. Tá? Então você tem que guardar o domingo de alguma forma. Você vai reunir sua família para rezar em conjunto e meditar a palavra, ou vocês vão assistir em família, ou só você, se sua família não assiste, a missa na rede social como um ato de culto a Deus, porque você não pode ir fisicamente, mas você precisa guardar o domingo. Tá? Então a obediência ela tem que ser vivida de acordo com a obediência às autoridades que estão constituídas. Quem são as autoridades constituídas? Na igreja é o bispo, na sua diocese é o bispo, na sua paróquia é o pároco. Tá? Então a gente tem que viver de acordo com essas pessoas, na sua casa, aos seus pais e assim sucessivamente. Danilo, nesse tempo em que muitas pessoas estão vendo Deus como carrasco, como evangelizar essas pessoas? Eu acho que assim, a gente tem que entender uma coisa também, tá? Para algumas pessoas o evangelho vai ser sempre um escândalo. Tá lá na primeira carta aos Coríntios. Para os gregos é loucura, para os judeus é um escândalo o evangelho, mas para aqueles que creem é poder e salvação de Deus. E que evangelho era que Paulo falava? O evangelho de Cristo crucificado. Tá? Então o que eu tenho que entender? Eu preciso levar as pessoas a uma compreensão real do evangelho, porque talvez a visão de um Deus carrasco seja uma visão de fato que nasceu de algo equivocado. Tá? Mas pode ser que a visão de um Deus carrasco seja de fato a visão que ela tem a partir da compreensão real do que é o evangelho. E ela não quer esse Deus. Ela não quer esse Deus. Esse que é o problema. Entendeu? Muitas pessoas sabem, ouviram o evangelho e não querem o evangelho. E elas estão no direito. O que a gente precisa entender é que nós precisamos ser fiéis. Agora, óbvio, nós precisamos explicar bem o evangelho. Por isso que a gente precisa compreender. Né? É o que eu falei antes, que Pedro citou na carta dele. É preciso dar razão da nossa esperança. Estar pronto para dar razão. Muitas vezes nós somos mal evangelizadores porque somos preguiçosos em conhecer. Então conheça profundamente, viva profundamente, ore profundamente e transborde isso para a pessoa. E deixe que Deus faça a obra.